heparinizada. Como é que a gente hepariniza uma seringa? Vocês já fizeram isso alguma vez? Já? Não? Ah, que a coleguinha está falando assim. Como que você fez? Como te orientaram a fazer? Isso, a gente pega uma ampola de heparina ou EDTA, tá? Pega cerca, depende muito do tamanho da seringa. Geralmente a gente usa a seringa de 3, tá? Pega 1 ml, tá? E puxa e volta o êmbolo, tá? Por quê? A heparinização ela não tem que ficar dentro da seringa lá no fundo, ela tem que ficar na parede da seringa, tá? Para não correr o risco de coagular. Tudo bem até aí? De 2 a 3 ml já é o suficiente, e se for arterial, lembrar que precisa de uma compressão mais demorada depois da coleta no sítio onde foi coletado, ok? E para que a gente faz uma gasometria? Por que eu peço uma gasometria? O que eu quero? Eu quero fazer uma análise ou de gases presentes no sangue, tá? Que é O2 ou CO2, ou de componentes metabólicos, bicarbonatos, bases, outras bases, que não o bicarbonato, tá? Lactato. Eu vou medir o nível de acidez, essa é a minha grande finalidade, tá? Onde, se eu tiver um pH tendendo para ácido, eu vou ter uma situação sanguínea chamada de acidemia. E se eu tiver um pH tendendo para alcalino, eu vou ter uma situação chamada de alcalemia, ok? Junto disso, eu consigo também avaliar alguns eletrólitos. É totalmente fidedigno? Não. Eu não uso gasometria para ficar fazendo controle de eletrólito, porque ele tem cerca aí pode ter cerca aí de 5 a 10% de diferença às vezes, porque depende de quem? Do gasômetro, tá? Depende de como está o gasômetro, mas eu consigo ter uma ideia de como está esse eletrólito, tá? Quem usa muito avaliação de eletrólito na gasometria na emergência, quando eu preciso de algo rápido, ou os anestesistas quando precisam fazer monitorização intraoperatória. Tudo bem até aí? Eletrólito que eu consigo ver na gasometria: sódio, potássio, cálcio, glicose, tá? E cloro, né? Se precisar. pH. Então, parâmetros do pH plasmático, tá? O pH ele representa no sangue sempre um equilíbrio, uma relação entre o bicarbonato sanguíneo e o dióxido de carbono, tá? De acordo com essa linda fórmula que vocês devem ter visto lá no de funções. Lembra lá no funções, quando começa a estudar? Tá? Que é a fórmula de Henderson-Hasselbalch. O que quer dizer isso? Quer dizer que o organismo, a todo momento, ele está convertendo ou neutralizando, vamos usar essa palavra, tá? E tanto bicarbonato quanto PCO2, para eu manter o nível do pH dentro de uma faixa levemente ácida, tá? O pH ele não é totalmente neutro, mas levemente ácido, tá? Para que todas as vias metabólicas do organismo aconteçam sem prejuízo. Tudo bem até aí? Qual que é a relação que a gente precisa entender da fisiologia? E começa, para a gente poder entender a gasometria lá na frente. Qual que é a relação? A relação é que o pH, ele sempre é diretamente proporcional ao bicarbonato. Lembra da matemática, quando a gente fazia frações? Aonde estava cada posição? O que essa fórmula quer dizer? Vocês precisam decorar? Não precisa decorar isso aí. Precisa entender que o pH, ele é diretamente proporcional ao nível do bicarbonato e inversamente proporcional ao nível do dióxido de carbono. Gravando isso,
A gente não tem que decorar, mas a gente sabendo disso, começa a ficar mais fácil a minha interpretação quando eu bato o olho na gasometria. Até para eu saber se aquela gasometria realmente está certa ou não, se tem algum distúrbio do aparelho, se aquilo está batendo com o paciente. Tudo bem? Mais uma reação que é importante a gente lembrar, tá? Que tem total influência em relação à fisiologia e que interfere, que aí vai lá na interpretação do exame, é a reação da conversão do dióxido de carbono em água e em bicarbonato. Tá? Vocês lembram de uma enziminha que a gente tem dentro da hemácia chamada? Não lembram? Anidrase carbônica? Agora lembram do nome dela? Tá? O que a anidrase carbônica faz? Qual que é a responsabilidade dela? É manter essa equação, que é de mão dupla, aonde ela sempre vai conseguir retirar, colocar H+, no bicarbonato e tirar H+, tá? Com ácido carbônico e tirando H+ do CO2. Quando a gente fala em ácido, quem que a gente está pensando? Qual eletrólito, qual elemento químico que a gente está pensando? No H+, no hidrogênio. Tudo que numa reação química dentro do organismo se converter a sobra de hidrogênio vai acidificar o meio. Tem que lembrar disso, tá? A gente vai falar aqui muito dos gases e do bicarbonato. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente pensa em corpos cetônicos, vocês estão no módulo de endócrino agora, não estão? Então, vocês vão ter que saber muito bem essa reação. Quando vocês pensam em corpos cetônicos, tá? Corpo cetônico, ele pega H+, ou ele libera H+ nas reações químicas dele? Ele libera. Se ele libera, ele acidifica o meio. Ok? Então, dentro do plasma, a gente tem o bicarbonato e o CO2 formando o tampão. Um equilibrando o outro, tá? O principal mecanismo do controle do pH. Por que eu tampono? Para eu manter aquele pH naquele nível, tá? O bicarbonato, o papel do bicarbonato de base, ele captura hidrogênio. Então, eu tenho muito hidrogênio sobrando, o bicarbonato vai lá e captura hidrogênio, certo? O CO2 é o contrário, ele libera o hidrogênio, certo? Então, tá bom. Se eu tenho muito bicarbonato no organismo, então eu penso que ele vai pegar mais hidrogênio e o meu meio vai se tornar alcalino ou básico, tá? Permanentemente. Peguei o paciente, olhei o paciente, achei que eu tinha que fazer lá 200 ml de bicarbonato. Resolvi o problema? Não. Por que eu não resolvi? Porque depois vai produzir mais H+ com as reações. Porque a hora que ele for equilibrar essa equação, ele vai soltar o H+ que ele segurou, tá? Importantíssimo termos essa noção. Por quê? Bicarbonato é sempre, salvo as exceções nefrológicas, crônicas, super específicas, bicarbonato é sempre medida de suporte para eu conseguir resolver o problema. Certo? O que a gente vê hoje na emergência? O pessoal usando bicarbonato como medida de tratamento. Bicarbonato não é medida de tratamento. Tá? Tranquilo até aí? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos distúrbios, tá? A gasometria, então, ela faz com que a gente consiga avaliar o meio e classificar, de acordo com a alteração dela, 4 tipos de distúrbios, tá? Ácido básicos dentro do organismo. Junto dos distúrbios, a gente começa a pensar em alguns mecanismos que a gente chama de compensatório, tá? Vamos lá. Acidose respiratória. Se eu tenho uma acidose, é porque eu tenho um pH baixo, mais baixo do que o normal. Ponto. É isso que tem que gravar.
A acidose ou acidemia é igual pH abaixo do nível que ele tinha que estar. Ponto. Se é respiratória, é porque ele está sendo diminuído, baixado o nível, por quê? CO2, tá? Definição de CO2. Por conta dos gases. Nesse caso, CO2. Oxigênio mexe com pH? Não. Quando a gente, lá no comecinho que a gente viu o início da conversa, a gente falou que a gente pode fazer avaliação de gases, avaliação metabólica, né? E avaliação de eletrônitos. Então, se eu faço de gases, eu tenho 2 gases. Se eu estou pensando que mexeu no pH, só tem um gás que pode mexer no pH, CO2. Ok? Existe erro nesse pensamento? Na prática, existe. Existe gente que acha que é o O2 que mexe. Não, o O2 não mexe em pH, só o CO2. Ok? Então vamos lá. Vamos passar, depois a gente vai voltando. Alcalose respiratória, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Se é uma alcalose, eu sei que o pH, eu espero que o pH esteja acima do nível que é considerado normal, certo? Mais alto. Se é respiratória, por conta de quem? Oi? Do CO2. Alcalose respiratória, pH mais alto, por conta de quem? Do CO2. Acidose respiratória, pH mais baixo que o normal, por conta de quem? CO2. Tudo bem até aí? Se for, as causas forem metabólicas, o raciocínio é igual, tá? Acidose metabólica, eu tenho o que então? pH. Se é acidose, o pH mais baixo que o normal, mas agora por conta de quem? Do bicarbonato. Do bicarbonato. E se eu tenho uma alcalose metabólica, então eu tenho pH acima do normal, por conta de quem? Bicarbonato. Tudo bem até aí? Tá? Parece meio Mobral, gente, mas é um exercício que a gente tem que começar a fazer para a hora que a gente bate o olho, senão a gente fica assim, não é alcalose, não é acidose, não é, e bagunça tudo, tá? Então, tem que gravar isso, o que é acidose e o que é alcalose, tá? E se ela é respiratória, se ela é metabólica, tá? Vamos voltar um pouquinho, então, agora nos mecanismos compensatórios. Se eu tenho uma acidose respiratória e a gente já identificou que é um pH baixo às custas de PCO2, eu penso que esse PCO2 ele vai estar o quê? Lá naquela primeira fórmula a gente falou que o pH ele é o quê com o PCO2? Diretamente ou inversamente? Inversamente. Então, se o pH baixou, o CO2 subiu. Ok? A acidose respiratória. Baixou o pH é acidose respiratória por conta do CO2. Se ele é inversamente por conta lá da reação bioquímica, então, se baixou o pH, subiu CO2. Ponto até isso, também que nós não estamos trabalhando com número nenhum, tá? Depois a gente vai ver isso, certo? Subiu o CO2. Esse é fato. Se o CO2 subiu e a gente percebe que o bicarbonato subiu pouco em relação ao normal dele, Descompensado. quer perguntar? Fez assim? Entendeu? Tudo bem? Se ele subiu pouco, então se ele subiu em torno de 1 miliequivalente para cada 10 milímetros de mercúrio do PCO2 acima de 40, eu posso inferir que esse evento ainda é agudo. Tá? Se o bicarbonato subiu mais do que 4 miliequivalentes, tá? Diante de um aumento do PCO2 de mais de 10 milímetros de mercúrio acima de 40, eu posso inferir que o evento já é crônico. De novo, ou tudo bem? Pode repetir, por favor? Posso. Acidose respiratória, fechou? Se é acidose, o pH caiu. Se é respiratória, o CO2
subiu. Tudo bem? A gente não está falando em número ainda, tá, gente? Nós vamos falar em número mais para frente. Porque precisa ver o raciocínio. Fala. Mas se eu tenho, beleza, vai ser uma respiratória, a situação respiratória. O CO2 ele está bem alto, consequentemente, e ser uma acidose, o bicarbonato também vai estar baixo. Então aí assim, vamos pensar na fisiologia. Mas aí também está uma acidose metabólica, o pH vai estar baixo. Aí, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vamos fazer os distúrbios separados, tá? Aí depois a gente faz o distúrbio junto, tá? Ok? Então vamos lá. É fisiologia, tá, gente? Esquece número. Fisiologia, pra gente poder lembrar, tá? Acidose, pH ficou baixo. Respiratória, porque o PCO2 está alto. Alto quanto? Acima do que ele tinha que estar. Tá? Ponto. Esquece o número agora. Tudo bem? Esse é o primeiro olhar. É uma acidose respiratória. Quando eu olho para essa acidose, eu vou lá no mecanismo compensatório. Lembra da outra fórmula, da segunda fórmula da anidrase carbônica? Quem compensa quem? Então, toda vez que eu tenho alteração de PCO2, eu vou ter uma compensação no bicarbonato. Toda vez que eu tenho uma alteração do bicarbonato, eu tenho uma compensação no PCO2. Ok? Tem? Lembra disso, ó. É via de mão dupla. Ok? Então tá bom. Se eu subir o PCO2 acima do nível 10 milímetros, acima do nível de 40, que é a média, aí a gente depois vai começar a falar de números, e o bicarbonato, ele subiu 1 ponto para cada 10 do PCO2, eu posso inferir que aquele evento ainda é agudo. Seria compensatório, então. Isso, ele está tentando compensar e o evento ainda é agudo, certo? Aí a gente vai falar mais pra frente na emergência o que eu tenho que pensar em relação a isso, tá? Se para cada 10 que o PCO2 subiu e que eu olhei e falei, é uma acidose respiratória, porque o PCO2 está alto, para cada 10 pontos mais ou menos que o PCO2 subiu, eu tenho uma alteração aumentada de 4 ou mais milho equivalente de bicarbonato, eu vou inferir que essa situação já é crônica. Tudo bem até aí? Por que eu tenho que bater o olho e inferir isso? Porque na situação aguda, eu tenho menos tempo de reação. Na crônica, eu tenho mais tempo de reação para atender o meu paciente, certo? A gente vai dar os exemplos depois mais lá para frente. Tudo bem? Se é agudo, eu não estou conseguindo compensar da forma que eu deveria, os eventos adversos daquela alteração são maiores e mais rápidos. Se é crônico, o que a gente pensa no organismo? Que o organismo, de alguma forma, já está adaptado àquilo, então eu tenho um tempo a mais para conseguir resolver. Certo? Tá? E se eu sei que é crônico e chega um evento agudo? E aí? Aí eu tenho que saber da doença. Tá? Eu tenho que entender o meu paciente e saber da doença. Certo? Não já foi respondido, eu ia perguntar justamente porque na aguda ela sobe menos, por que é tão preocupante, sendo que na crônica já está maior. Não já foi respondido. Exatamente. É que eu não vou entrar muito aqui nessa parte, porque senão aí a gente ia para uma outra, tem que ser uma outra aula. Isso entra no mecanismo de produção do bicarbonato. Tá? Mecanismo de produção. Quem produz bicarbonato no organismo? Onde que o nosso bicarbonato é produzido? No rim. Então o mecanismo dele de conversão é mais lento do que o nosso mecanismo de produção de CO2. Da onde vem a nossa produção de CO2? Da respiração celular. Perfeito. Tá? Então a respiração celular ela está acontecendo a todo momento. Ok? O rim,
ele está mantendo um nível de bicarbonato. E lá no sangue ele está convertendo. Só que ele não consegue, na mesma proporção, liberar esse bicarbonato com a rapidez que a célula produz o CO2. Quando é agudo. Ok? Entendido? Beleza. Na alcalose respiratória, o pensamento é o mesmo, tá? Só que é o contrário, tá? Para cada 10 de PCO2, se eu tenho uma alcalose respiratória, quer dizer que o pH está maior do que ele deveria estar, às custas de quem? Do CO2, que vai estar muito abaixo do que ele tinha que estar, certo? Então, no mecanismo de alcalose, o que o organismo vai fazer? Ele vai ter que segurar o bicarbonato, certo? Então, ele vai diminuir o bicarbonato. Mais ou menos na mesma proporção do que acontece acima. Então, ele vai diminuir 2 pontos do bicarbonato, se for agudo, para cada 10 do PCO2 que caiu. E ele vai diminuir cerca de 5 do bicarbonato para cada 10 do CO2 que caiu. Tudo bem até aí? Ficou mais tranquila essa parte respiratória? Acidose metabólica. Acidose metabólica, então, acidose já ficou na cabeça, né? Tem que ficar medular isso. Acidose, pH baixo. Metabólica, quem é metabólico? Bicarbonato. Metabólica não é bicarbonato? É diretamente ou inversamente? Inversamente. Oi? Diretamente ou saiu diversamente? Divertidamente. Diretamente ou inversamente? Diretamente. Então, se pH baixou, o carbonato baixou também, tá? Então, a acidose metabólica é pH que caiu abaixo do que tinha que estar, por as custas de bicarbonato que caiu abaixo do que tinha que estar. Tudo bem, tem? Alcalose metabólica, contrário. pH subiu acima do que tinha que estar e bicarbonato subiu acima do que tinha que estar. Certo? E ali a gente usa 2 fórmulas, tá? Que é uma fórmula de Winter. Na verdade, a gente acaba usando mais para acidose, porque a alcalose geralmente é iatrogênico, tá? Aonde a gente faz uma conta para a gente poder avaliar se essa acidose ela é puramente metabólica e o organismo está conseguindo compensar ou não. Tá? Eu acho que em algum momento vocês já devem ter visto isso, certo? Acredito eu lá na espiral que em algum momento vocês viram, ok? Então, como que é essa continha? A gente vai ver o PCO2 esperado, tá? Então, eu vou pegar e vou multiplicar 1,5 pelo valor do bicarbonato da gasometria naquele momento, tá? Eu vou somar 8, o valor que der mais ou menos 2 é o valor que eu espero que o PCO2 esteja. Se o paciente não está entubado, por exemplo, numa acidose, e eu observo que aquele PCO2 está próximo, então quer dizer que ele ainda está conseguindo compensar, eu tenho um alívio, eu consigo fazer algumas medidas, que o corpo ainda está tendo um mecanismo de compensação. Só serve para isso aqui, tá, gente? Tá? Na prática, vocês vão ver que depois você vai observando e você não fica fazendo fórmula, mas é importante saber isso, ficar em prova, tem que saber por que isso está acontecendo, porque em alguns momentos muito específicos a gente acaba usando, tá? Na alcalose é a mesma coisa, só que a fórmula é o PCO2 esperado vai ser igual ao bicarbonato mais 15, tá? E eu vou ter mais ou menos 2, aquela margem, para eu saber se está compensando ou não. Tudo bem até aí? Certo? Aqui a gente não tem muito agudo ou crônico, tá? Aqui a gente não tem, geralmente é tudo agudo, tá? Com bicarbonato geralmente é tudo agudo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá, então vamos lá. Dá um exemplo de uma patologia que causa acidose respiratória pura. Aguda. Acidose. Qualquer coisa que vocês pensarem. Dá um exemplo de uma patologia que causa acidose respiratória pura. TEP? ICC? Vamos discutir todos, falar, tá? Vamos começar. TEP causa acidose? Imagino que sim.
Aumenta a energia. Pode causar acidose. A repercussão inicial é acidose? Não. É hipoxemia. Então, na TEP, eu primeiro vou ter um grande distúrbio do O2, tá? Um grande distúrbio do O2, porque, vamos lá, voltar lá na fisiologia? Quem que eu preciso quem que eu preciso que esteja alto para causar a acidose respiratória? CO2. O CO2. Como que esse CO2 é gerado? Aumenta os Você níveis. falou. Aonde? Pela respiração celular, certo? Então vamos lá. Se é pela respiração celular, tá? Qual seria? O TEP ele faz alguma alteração da respiração celular? Inicialmente? Não faz. Estão conseguindo seguir, gente? O meu objetivo, isso aqui é fácil, eu entrego para vocês lá, vocês vão pegar livro, aí um monte de gente estuda, lê, chega lá na hora não consegue interpretar. A gente precisa raciocinar, tá? Então vamos falar do TEP de novo. Um TEP agudo, ele tem alteração celular aguda acontecendo? Inicialmente não, ele tem uma questão mecânica acontecendo. É lógico que aí se eu chocar, aí eu vou para essa alteração, ok? Inicialmente eu tenho alteração do O2, tá? Alguém falou uma outra coisa aí? ICC, insuficiência cardíaca congestiva, mas você diz ela descompensando, tá? Vai ser agudo? Vai ser mista, né? Vai ser meio misturado, tá? Pneumotórax. E aí? E o pneumotórax? É igual ao TEP ou não? É mecânico, é agudo, é muito similar ao TEP, certo? Quem é o principal evento respiratório? Eu dei a matéria para vocês. Uma descompensação no DPAC é uma asma. Uma asma, um DPAC respiratório. Pensa bem na respiração, no mecanismos que atrapalha a respiração. O TEP atrapalha? Atrapalha, só que o TEP ele tem uma coisa pontual no choque. Tá? O tamponamento, o pneumotórax também. Tá? Agora, o evento respiratório, uma pneumonia. Uma pneumonia. Tá? O que ela vai fazer? Só na exacerbação ou da forma crônica mesmo? Se for aguda, na exacerbação. Tá? Tudo bem até aí? Por quê? Porque eu estou com um mecanismo que está acontecendo no organismo, que ele é um mecanismo agudo, mas não é totalmente súbito. E esse mecanismo agudo, que não é totalmente súbito, ele faz com que as células façam o quê? Que comece a trabalhar mais. Lembra disso? Ela começa a trabalhar mais, ela começa a gerar mais PCO2. Se ela gera mais PCO2, eu vou mexer no pH. Conseguimos chegar num raciocínio? Tá errado falar TEP? Não está errado, mas é que mais rápido que isso é quando é um processo infeccioso, principalmente com o respiratório. Ok? Tá? E se for o DPLC puro? Ele vira crônico, que pode agudizar. A insuficiência cardíaca, então o organismo já trabalha com esforço celular na insuficiência cardíaca, ela é crônica, que pode agudizar, tá? Tudo bem até aí? Então bora lá. E se for metabólico? Se for uma acidose metabólica aguda, cetoacidose é uma causa, por quê? Porque começa a consumir corpos cetônicos, vai fazer o quê? Vamos pensar na cetoacidose, na fisiologia. Vai liberar corpo cetônico. Corpo cetônico é ácido. Se ele é ácido, o que vai começar? É pelo CO2? Não. Tá? Ele vai baixando o pH e aí o corpo fala, está acidificado. Quem tampona? Bicarbonato. Então eu vou começar a ter um consumo de bicarbonato. Quando eu começo a ter esse consumo de bicarbonato, acaba a reserva e eu vou para uma acidose metabólica.
Tudo bem até aí? Quem mais? Sepse, tá? Sepse que não seja, por exemplo, respiratório, que seja uma sepse renal, que vai para uma insuficiência, que já tinha, tá? Esses são os principais, tá? Certo? Tudo bem até aí? Quer ver um evento que leva a uma acidose respiratória? Esqueci de falar um. Mal epilético. Mal epilético, inicialmente ele leva, por quê? O que o mal epilético faz? O que a epilepsia faz? Células bombando de trabalhar, certo? Tá? A respiração volta igual na epilepsia, no mal epilético. Então eu faço, inicialmente, antes dele virar misto, eu faço um respiratório. Tá? Rebaixamento do nível de consciência. Tá? Aonde, por algum motivo, tá? Eu paro de respirar imediatamente. PCR. Eu paro de respirar. Ok? Metabólico sempre demora mais, tá, gente? Metabólico a gente vai sendo esperado, vem outros eventos onde a gente vai chegar nisso. Ok? Lembra sempre disso, tá? Alcalose ao contrário. Alcalose ao contrário, tá? Alcalose respiratória. O que pode levar um paciente a fazer uma alcalose respiratória? Ansiedade, hiperventilação. Ansiedade e hiperventilação, tá? Pela pura hiperventilação. É importante isso? É. Porque às vezes eu vou olhar, o paciente vai chegando ansioso, eu não sei, doutor Asca, não tem nada, você faz uma gaso e você vê que tá tudo bem com a parte de oxigenação e ele tá numa alcalose respiratória pura, por conta da hiperventilação. Certo? E a alcalose metabólica, que geralmente, tirando as doenças renais lá, mais específicas, geralmente ela é iatrogênica, é a gente que causa, tá? Muito dificilmente a gente tem uma patologia no bojo do que a gente pega que leve a uma alcalose metabólica pura. Tudo bem? Tranquilo? Quando então que eu vou pedir? Olha lá, aquilo que a gente falou. Insuficiência respiratória aguda, dispneia, hipoxemia, rebaixamento de consciência, choque sepse, perfusão textual e lactato seriado, cetoacidose, crises hiperglicêmicas, intoxicações, alguém tinha falado intoxicação aí, tá? Intoxicações, distúrbios hidroeletrolíticos, monitorizações. Eu intubo um paciente, eu preciso fazer com que o ventilador que vai coordenar a parte ventilatória desse paciente e consiga colocar ele dentro de uma normalidade, de um esperado, tá? Então são essas, tudo isso que a gente falou. E quando que eu peço? Eu peço, aí eu começo agora a abrir a cabeça, porque assim, a hora que eu peço a gasometria já focado naquilo que eu conheço do distúrbio, eu tenho que ir naquilo que eu estou esperando olhar, tá? E eu tenho que olhar e falar assim, bate com o que eu estou esperando ou não bate com o que eu estou esperando. Eu estava de plantão na UTI da Santa Casa, junto com uma colega, UTI de 15 leitos, metade para mim, metade para ela. Chegamos no plantão, começamos a checar os exames, tá? pH de 7, pH de 6 e pouco, pH de não sei. O primeiro que eu chequei era um pH de 6 e 9. Tá? O que é isso? Acidose grave, gravíssima. Gravíssima, tá? Dentro de uma UTI, o que passa na cabeça da gente? O que passa na cabeça da gente? Ou se está entubado, está totalmente, aconteceu alguma coisa com o ventilador, tá? Para estar fazendo esse pH de 6 e 9, ou ele aconteceu algum evento, tá? Pode ser uma piora de uma sepse, pode ser que jogou o pH lá embaixo. É a primeira coisa que passa, certo? Se ele está entubado, eu vou bater o olho no ventilador, ok? Se ele não está entubado, eu vou bater o olho no paciente, tá? Se eu tenho um pH de 6 e 9, como eu espero que esteja o meu PCO2? Altíssimo, certo? E o meu bicarbonato? Baixo, tá? Se eu pensar num misto,
Tá? Eu vou ter um PCO2 alto, bicarbonato baixo e um não está conseguindo compensar o outro. Ponto. Por isso que o pH, tá? Certo? Se for só metabólico, eu vou ter o PCO2 alto. Não, PCO2 baixo. PCO2 vai baixar por conta do bicarbonato. Eu sei que é metabólico, certo? Se for respiratório, eu vou ter o bicarbonato baixo. Não, ele vai subir porque o PCO2... Tá vendo onde a gente confunde? Por isso que a gente tem que fazer aquele exercício lá atrás. Se for metabólico, é porque o meu bicarbonato caiu. O que o corpo vai fazer? Vai derrubar o PCO2. Tudo bem até aí? Se for respiratório, é porque o meu PCO2 subiu. O que o corpo vai fazer? Subir o bicarbonato. Ok? Tudo bem até aí? Mais ou menos, né? Uma confusão louca que vira isso. Mas vamos devagarinho, tá? E aí o meu paciente desta gasometria não estava entubado. Certo? Não estava entubado. Um pH de 6,9. Tá? Qual é o mecanismo fisiológico que eu ia bater o olho nesse meu paciente que eu esperava ver a semiologia nele? Como eu esperava que o meu paciente estivesse, só eu batendo o olho nele, numa inspeção fisiológica. Como que eu esperava que esse paciente tivesse? Azul. Oi? Taquipneico. Taquipneico? Todo mundo concorda? Taquipneico. Por quê? Compensar. Perfeito. Vamos lá de novo? Paciente entubado, eu vou no ventilador. Vou lá olhar o que aconteceu no aparelho. Certo? Paciente não estava entubado, esse paciente. Tá? pH de 6,9. Eu não sei o distúrbio que é. Preciso saber? Depois eu vou correr atrás. Eu preciso saber? Naquele momento, não. O que eu fiz? Fui lá olhar um paciente. O que eu esperava? O que eu esperaria? Vamos voltar na nossa fisiologia. O que eu esperaria encontrar ou ver que tivesse acontecendo semiologicamente com o meu paciente? Uma taquipneia. Todo mundo concorda com isso? Por quê? Por quê? Porque se ele tivesse com uma acidose puramente metabólica, só metabólica, qual que é o mecanismo de compensação? PCO2 abaixo. Baixar o bicarbonato, certo? Baixar o bicarbonato. Isso? Concorda? Concorda? E se fosse respiratório? Por que ele fica taquipneico? Para baixar o PCO2. O mecanismo é o mesmo. O organismo, se eu tenho reserva, ele vai fazer a mesma coisa, com finalidades diferentes. Uma é, eu quero baixar o PCO2 porque o meu bicarbonato está baixo. A outra é, o meu PCO2 está muito alto, eu quero mandar ele embora. Consegui explicar esse evento? Pergunta. Não, caso o paciente esteja entubado, mas o problema não seja no ventilador, por exemplo. Ele esteja... Tem que correr atrás do que foi feito. Mas aí eu poderia, por exemplo, aumentar a ventilação dele para tentar corrigir a... Exatamente. Se for respiratório, eu mexo na ventilação. Se for metabólico, eu olho e aí eu vou ver que medidas que eu vou tomar. Se é hidratação, se é diálise, o que eu vou ter que fazer. Tá? Todo mundo conseguiu entender essa primeira questão? Pode perguntar. No caso do paciente entubado, então, se a causa for respiratória e ele estiver entubado, eu estou tendo um aumento do PCO2, eu reduzo a ventilação, então. Se você reduzir a ventilação, o que acontece com o PCO2? Aumento. Se eu tiver um aumento, o que eu faço com a ventilação? Aumenta. Vamos lá, de novo. Se foi pelo PCO2, o paciente está lá, está setado no aparelho 16 de frequência respiratória. Está setado e tal, 16. Quem está mandando a respiração para ele é o aparelho, 16. Certo? Tá? E ele continua com pH ruim por conta dessa respiração. É lógico que não é só isso, tá, gente? Mas a gente precisa pelo menos ter essa noção, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir, eu tenho que aumentar.
vou para 20, vou para 20, não vou também pegar e jogar lá em 30, não é isso. Então uma conta que depois a gente faz, mas isso é outra aula, tá? Eu vou subir, 20 a 30 minutos eu vou esperar e coleto outra gaso. Ok? Tranquilo? Perdão, eu me perdi. Na parte que a senhora falou da semiologia do paciente, né? O exemplo que a senhora deu do paciente que não estava entubado, com acidose respiratória. O exame. Peguei o exame, olhei o exame. Ok. Olhei o exame. 6 e 9 é uma emergência? 6 e 9 é uma emergência, vai parar. Então, aí no Tá? Qual que é a primeira ação? Olho para o paciente. Certo? Quando eu olho, o que eu espero que o paciente esteja fazendo? Taquipneia. Por que eu espero a taquipneia? Eu precisei olhar o PCO2 e o bicarbonato dele? Não, porque se ele tem uma acidose grave, ele só tem eu tenho só duas opções. Ou o bicarbonato caiu de uma vez por algum motivo, ou o PCO2 subiu de uma vez por algum motivo, são as duas coisas. Só que está descompensado. Acidose grave é porque eu tenho ou em separado ou junto descompensado. Só um pouquinho, Luiz. Até aí conseguiu? Todo mundo conseguiu visualizar isso? É uma emergência, certo? Olha para o paciente. O que eu espero que o paciente esteja fazendo se ele não estiver entubado? Taquipneia, certo? Entenderam o porquê da taquipneia? Ou porque ele está tentando baixar o PCO2 porque é o bicarbonato que está baixo, ou porque ele quer baixar o PCO2 porque o PCO2 está alto. Tudo bem? Fala, Luiz. Quando ele faz hiperventilação, ele não ocorre uma troca gasosa ineficaz, então há um acúmulo de CO2, escola de CO2 no caso. Ele faz a hiperventilação para jogar o PCO2 fora. Mas não faz, mas na verdade é ineficaz no caso. Não, é eficaz, o mecanismo compensatório é eficaz. Vamos fazer fisiologia? Você vai sair daqui, vai trocar, vai botar teu short, teu tênis e vai correndo com os pênis. Certo, você vai evitar. Você vai Excesso, hiperventilar para quê? Tirar excesso de CO2. Tirar o excesso. Eficaz. A gente vai trabalhar com o que é eficaz primeiro, tá? Vamos devagar. Tudo bem até aí, gente? Nesse paciente? A hora que eu olho para o meu paciente, como é que o meu paciente estava? Mãozinha para trás, perninha cruzada, olhando para minha cara. E aí? essa que era a minha dúvida no caso. Estou contando um caso real, foi comigo, tá? Mãozinha para trás, perninha cruzada. E aí? Coleta errada? Virei para a colega e falei assim: como é que estão seus pacientes? Já corrigi 3 acidoses. Porque eu comecei do paciente que estava do meu lado para lá. Ela começou lá do fundo para cá. O que isso quer dizer dentro de uma UTI? Gasômetro descalibrado. Gasômetro descalibrado. E aí é o que eu faço? Uma iatrogenia de alcalose metabólica. Porque eu vou lá no desespero e faço o quê? Vai parar, vai não sei o quê, entubo o paciente, faço nananana e bicarbonato para dentro. Vocês estão entendendo por que a gente precisa unir isso aqui com a fisiologia? Acontece, tá, gente? Era simplesmente o gasômetro descalibrado. Todas as gasometrias estavam alteradas, não compatíveis com a semiologia do paciente. Tá? Então a gente precisa entender o mecanismo para eu saber se eu trato, que conduta eu tomo, ou se eu vou fazer algo que vai piorar meu paciente que está bom, ou que está mais ou menos. Tá? Toda vez que eu dou aula de gaso, eu conto essa história. Tá? Porque foi um gasômetro que ficou, isso era um sábado, então ele ficou sem fiscalização durante a semana, não sei porquê, e aí aconteceu isso aí. Quando a gente chegou no sábado, estava desse jeito. Aí a gente teve que fazer o quê? Mandar todas as gases para descer para o laboratório central. Porque final de semana não tinha como passar, corrigir lá a questão do gasômetro. Consegui explicar essa parte? Professor. Bora lá então. Professor. Oi. Perdão, só um instante. Mas tem outra causa que o paciente não está, nesse exemplo, né? Taquipneico? Ou só... Tem outra causa para ele não estar taquipneico, tá? Quando ele fadiga. Aí a gente vai falar quando ele fadiga. Mas aí tem outras questões. Por exemplo, seu João, oi doutora. Respondeu. Se ele respondeu,
Eu já avaliei via aérea, já... Seu João não responde. Seu João não... Aí, tá? A gente vai falar um pouquinho ali pra frente. Ok? Nesse caso, era seu João de mãozinha pra trás, perninha cruzada, esperando para receber alta. Tá? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Interpretação. pH, faixa normal de 7,35 a 7,45. Tudo que tiver para baixo de 7,35 eu chamo de acidose. Tudo que tiver para cima de 7,45 eu chamo de alcalose. CO2, PCO2, faixa normal, 35 a 45 milímetros, né, que é pressão, de pressão. Tudo que tiver para baixo de 35 eu chamo de hipocapnia. Tudo que tiver para cima de 45 eu chamo de hipercapnia. Tá? O2. De 80 a 100. Nossa, mas eu fiz uma gasometria e deu 200 de PCO2. Péssimo. Oxigênio é deletério. Oxigênio fibrosa membrana. Tá? Oxigênio tem que estar na faixa ideal. De 80 a 100. Tudo que está para baixo de 80, aqui é PO2. É no sangue. Não é saturação. Saturação periférica é uma coisa. PO2 é outra coisa, tá? Hipoxemia, então, abaixo de 80, hiperoxa ou hiperoxemia acima de 100, ok? Bicarbonato, tudo que está para baixo de 22 é uma acidose metabólica, tudo que está para cima de 26 é uma alcalose metabólica. E as bases, as outras bases, tá? Fora o bicarbonato, que é albumina, cloreto, outras bases que a gente tem, que é bem pequenininho, mas é um conjuntinho que às vezes vai fazer uma diferença. Tudo que está para baixo de menos 2, eu estou tendo perda. Tudo que está para cima, eu estou tendo ganho de base. Quando eu falo perda e ganho, é da reação bioquímica, tá? É cloreto que está soltando e está ficando mais acumulado no sangue, ou é cloreto que está sendo consumido mais e que está ficando abaixo do nível normal no sangue. Exemplo, é albumina no cirrótico que eu não tenho, que não produz. Certo? Tudo bem até aí? Como é que a gente vai então fazer a interpretação passo a passo? De tudo aquilo que a gente falou, isso aqui agora é um ponto que tem que também ficar medular, tá? Primeiro, eu vou avaliar a oxigenação, a saturação e a relação O2-FI. Quando? Quando for pertinente. Quando o meu caso for de um TEP. Quando o meu caso for de um trauma torácico, tá? Ou quando o meu caso também for respiratório. O O2 da gasometria, entre 80 e 100 ali, ó, ele é diferente da saturação, certo? E a saturação, daquela forma que está escrita ali, ó, saturação arterial de O2, é a saturação que sai na gaso, tá? Essa que a gente pega aqui, ó, é SPO2, é periférica, que também pode dar diferente, tá? Por que eu preciso saber dessas diferenças? Porque eu pego uma gasometria e o paciente é um paciente com questões de insuficiência respiratória hipoxêmica, tá? E aí eu olho lá, o PaO2 está em torno de 55, por exemplo, tá? Está em torno de 55. A saturação está em torno de 70, olha como é diferente. A pressão não é igualzinha à saturação. E a minha saturação periférica está em torno de 82, 78. Tá? Eu sei que está desaturando, mas o que vai me dizer a gravidade é eu pegar e falar, por que esse paciente está desaturando tanto? Porque no TEP, aí vamos pegar o TEP. O TEP desatura? Periférico? Desatura periférico?
Inicialmente não. Se for um TEP que não é um TEP total, a cavaleiro, inicialmente não. Tá? Eu conto história, gente, não é pra falar de mim não, eu conto história porque são as coisas que aconteceram, tá? Eu estava como preceptora na clínica médica, num domingo, troca de plantão com uma colega que quis viajar, não era plantão meu. O residente me chama e fala assim, doutora, só tem um caso aqui na Vermelho, um caso de FA. Um caso de FA. Aí ele começou a contar o caso, eu falei, mas essa FA tá esquisita. Tô descendo aí. Chegamos lá, eu não sei o que passou na cabeça dele, da anamnese da FA. Mentira, eu sei. Ele pegou o core, olhou o core e falou, FA. E não conversou com o paciente. A hora que eu perguntar para a paciente, a história da paciente era a seguinte. Doutora, faz uma semana que eu estou indo no UPA, porque eu comecei a piorar da minha parte respiratória. Tomei antibiótico e não melhorou. Lembra da história da pneumonia? Por que não melhorou? É diabética? Não sou diabética. É hipertensa? Não sou hipertensa. Tinha 50 e poucos anos. É normal você usar um antibiótico para tratar a pneumonia numa mulher de 50 anos e não melhorar? Só piorar? Sem comorbidade? Não, né? Então tá bom. Antes disso, antes de você ir no posto, aconteceu alguma coisa diferente? Aconteceu. 10 dias antes a minha perna inchou. Eu olhei pra cara dele assim. Só olhei. Sabe por que eu conto isso? Porque eu não esqueço da cara dele falando comigo da paciente. Eu só virei pra ele, olhei assim, e ele ficou duro, quieto. Ele me perguntou, tá? E ela despinei. Olha, FA, ó pra onde tô vendo, FA. Tá? Então tá bom. E aí? Não, e aí eu fui piorando. Piorando a parte respiratória. Ok. Tá? Já tinha 10 dias de evento, tá, gente? TEP com 10 dias de evento, você corre. Você corre porque morre. Porque 10 dias de evento de TEP, ela já tem repercussão cardiológica. Por que então que ela tinha uma arritmia? Porque ela já tinha repercussão cardiológica. Tá? Eu olhei pra ele e falei, tomografia agora. Não tem mais nem meio, mais agora. E eu falei essa frase pra ele. E corre, porque ela vai morrer. Eu vou pedir vaga de CTI. Eu falei essa frase pra ele, porque eu já tinha algumas experiências aí, TEP segue minha vida, tá? Ele olhou pra mim e fez assim, ó, eu juro pra vocês, ele olhou pra mim e fez assim, ó, doutora, tá saturando 95. No outro dia de manhã, ele encontrou comigo e falou assim, e aí, doutora, é aquela paciente da UTI? Eu olhei pra ele e falei, morreu. Eu não falei pra você que ia morrer? Morreu na madrugada. Porque você não tira mais. Você não tira mais. A hora que tem distúrbio cardiológico envolvido no TEP, eu tirei uma pessoa que ficou sequelada. E porque era atleta de maratona, só. Então assim, não brinquem na anamnese. Não brinquem na anamnese. Tá? 50 e poucos anos. A frase dele pra mim foi, doutora, ela tá saturando 95. PO2 dela, ela lá embaixo. Tá? Com repercussão cardiológica. Então, assim, a gente tem que entender algumas coisas quando a gente pede o exame, que não adianta eu pedir o exame. Tá? Esse foi um caso. Teve um caso no outro hospital que eu trabalho, que foi a mesma frase de uma médica antiga que olhou para mim e falou assim, mas você acha que precisa entubar? Ele está saturando 95. Depois eu conto dele, eu acho que eu já até contei para vocês. Tá? Então, a relação O2, tá? Ela vai ser quando eu tenho uma suspeita de algo de insuficiência respiratória hipoxêmica. Quando que eu penso nisso agora? Principalmente, todos os eventos, TEP, tamponamento, eventos torácicos extremamente agudos, tá? Porque eu consigo ofertar oxigênio de outra forma no tubo? Não consigo. Até eu resolver o problema, tá? Sepse também. A sepse, se ela for muito demorada para atender, ou se ela for um paciente muito comórbido, eu vou pegar uma PaO2 mais baixa e eu não vou conseguir ofertar. E qual é o problema da sepse?
hipoperfusão. Hipoperfusão é igual... Nós estamos falando o quê? De O2, não estamos? Hipoperfusão é igual falta de O2 na célula. Isso que é hipoperfusão. Falta de O2 na célula. Como esse O2 vai chegar lá? Por que eu tenho lactato alto? Porque a célula muda o quê? A respiração que ela faz, que é aeróbica para anaeróbica. Então, sepse é igual falta de O2 na célula. Aí a gente vai correr atrás para ver. É outra aula também, gente. Pelo amor de Deus, não dá pra gente ir. Tá? Tudo bem? Segundo ponto, vou olhar o pH. Por que eu olho o O2 primeiro do que o pH? Eu passo o olho, tá, gente? Por que eu passo o olho? Porque ele mata mais rápido do que o pH, tá? Aí agora a gente vai pensar, tipo assim, lá nas causas de parada, tá? Lembra dos Hs? Hipoxemia e H de acidose? Tá? O meu objetivo de correr é eu não deixar deteriorar lá para parada, tá? Aí eu vou pro segundo, eu olho o pH. Olhei o pH, esqueci do resto, tá? Esqueci do resto, é tudo que a gente vem conversando, eu quero olhar o pH. Se pH tá normal, se esse pH tá com acidemia, esse pH tá com acalemia, ponto. Olhei o pH, identifiquei, eu vou para o distúrbio primário, tentar identificar o distúrbio primário, que é o que a gente vem falando, certo? Esse distúrbio primário é o que vai estar alterado lá, para cima ou para baixo o CO2, para cima ou para baixo o bicarbonato. Tudo bem até aí? Aí eu vou verificar, identifiquei, é uma acidose respiratória, é uma alcalose metabólica, é uma alcalose respiratória. Identifiquei o distúrbio, identifiquei. Qual que é o outro passo? Eu vou ver se está compensando ou não. Eu ainda vou para o mecanismo compensatório. Tá? Tá compensando? Tá compensando? Tenho mais tranquilidade. Não tá compensando? Corre. Corre, porque aí já passou. Aí é o momento que a taquipneia no paciente acidótico não está mais acontecendo. Por quê? Porque ele fez tanto esforço muscular que agora ele começa a perder força muscular. E a gente respira por estímulo do nosso bulbo, mas quem que faz? O músculo. Doutora, mas eu sei pelo exame se está ou não compensando. Como que eu consigo perceber? Porque eu sei que se o HCO2 está subindo conforme sobe o CO2, eu sei que ele está compensando. Mas como que eu sei que ele não está compensando? Na hora que eu fugir disso aqui, ó. Por isso que eu coloquei isso aqui. É uma regra que a gente tem que decorar? Não. Depois, com o tempo, você vai, tá? Você vai bater o olho e vai ver. Tem que estar mais ou menos dentro disso aqui, ó. A gente vai fazer um exercíciozinho, tá bom? Ah, tem que estar mais ou menos dentro disso aqui, tá? Tudo bem? Depois de tudo isso, se for necessário, tá? Eu estou indo para 12 anos de formada, fiz medicina intensiva, eu nunca precisei calcular um annual gap. Ah, por quê? Porque a gente tenta pegar antes. Quem calcula muito o annual gap? Ah, espero que todos vocês estejam com a gente no ano que vem no internato. Vocês vão passar em algum momento com um médico, se ele não sair, espero que não, chamado Cauê, que é da Nefro. Ele é maravilhoso. Ele fala muito bem disso aqui. Ah, qual é o paciente que a gente vai calcular para a gente poder ter uma noção? A gente vai falar um pouquinho do annual gap também, tá? E último, que é, seu João, o senhor está bem? Tudo bem, doutor. Correlacionar com a clínica. Tá? Tudo que eu vi no exame, eu tenho que saber da doença e eu correlaciono com a clínica. Certo? O outro caso que eu peguei, de um paciente de 42 anos, que fazia 20 dias que estava tratando uma infecção dentária, que virou um abscesso. Eu entro no plantão 8 horas da noite, o paciente deu entrada no hospital meio-dia, não estava na UTI ainda. Porque os colegas do plantão, do pronto-socorro, acharam que podia esperar porque ele saturava 95. A hora
que eu olhei a primeira gasometria dele, lá do pontão, olha a importância da gente saber da gasometria, tá? A hora que eu olhei a primeira gasometria dele, ele tinha 3 de bicarbonato. Ele tinha 10 de PCO2. A primeira, da tarde. Tá? Por que esse homem não parou lá embaixo? O que vocês imaginam que ele não parou lá embaixo? Ele não levantou a mão e não levaram ele? Sem tubo, tá, gente? Sem tubo, porque a frase da colega foi: eu desci com o fisioterapeuta para subir com ele entubado. A frase da colega foi: mas você acha que tem que entubar? Tá saturando 95. Por que ele não parou? Porque ele era crônico. Se ele fosse agudo, ele tinha morrido. Ele era crônico. Só por isso. Tá? Então, assim, a gasometria, ela nos traz muitos dados. Eu preciso entender o que está acontecendo e eu não posso olhar só para o O2. Ele tinha uma sepse importantíssima, só que ele era um renal crônico que ele não sabia. Tá? Só por isso que ele não parou. pH de 6,9, tá? Já era o dele. Tudo bem até aqui? Estou delongando demais, né? Então, o anion gap, só para vocês terem noção, o que é? É a diferença entre os cátions, íons positivos, principalmente o sódio, que é o que a gente tem, e os ânions, os íons negativos, cloreto e bicarbonato. A fórmula é basiquinha, tá? Sódio menos cloreto mais bicarbonato vai dar um número. Esse número a gente chama de anion gap, intervalo dos ânions, tá? Da sobra dos ânions, que estão além do bicarbonato, tá? Qual que é a importância clínica dele? Se eu tenho um anion gap elevado, aí eu peguei e vou lá fazer a conta. Essa continha aí. Se eu tenho um anion gap elevado, o que ele quer dizer para mim na gasometria? Ele indica que tem um excesso de ácidos no sangue, como ácido lático, tá? Por exemplo, cetoacidose ou toxina. Anion gap elevado, eu tenho excesso de ácido. Anion gap normal aponta para acidose com perda de bicarbonato. Se eu tenho anion gap elevado, eu tenho bicarbonato que está sendo muito consumido e eu estou tendo que gerar um intervalo maior dos outros ânions para compensar, tá, a acidose. É isso que quer dizer aquilo ali. Tudo bem? Se eu tenho um anion gap normal, quer dizer que a acidose é porque o bicarbonato está sendo perdido. Certo? Um é consumo, o outro é perda. Doutora, mas aí é patologia, geralmente, A maioria das patologias, esse anion gap está elevado. Não, mas renal, Renal? O renal é por perda, eu não consigo produzir mais. Se tiver normal, o anion gap normal, geralmente são as patologias renais. Não, a minha pergunta é a seguinte: a senhora falou que geralmente, né, nesses anos que a senhora já atua, nunca calculou um anion gap. Nunca precisei. Qual patologia em si, por exemplo, a gente bateu o olho que ela precisa ser? Você está tratando uma sepse, certo? E aí você está vendo que 80% evoluiu com o tratamento da sepse, mas tem um negócio ali que não está legal. Será que é o rim? Será que ele tinha uma doença de base renal? Porque aí é a doença de base renal. Uma doença de base renal que está comprometendo junto? Porque senão eu fico rodando lá tentando melhorar, mas é o rim o problema. Entendeu? Tá? Acidoses hiperclorênicas, essas coisas erradas aí, que é bem específica mesmo, algumas doenças da suprarrenal, que é bem específica, tá? Que altera o rim. Certo? Tudo bem até aí? Qual que é a faixa que eu tenho de normalidade do anion gap? De 8 a 12. Tá? Ele está dentro daquela faixa, tá tudo ok. Certo? Quais são os distúrbios? Então tá lá, né? De 8 a 12 é o que eu preciso. Eu preciso ter uma albumina. Lembra que a albumina é negativa? Então, se a minha albumina está alterada, aí eu preciso fazer correção com a albumina. Tá? Patologias mais frequentes de anion gap aumentado: cetoacidose, acidose lática, uremia e intoxicações. De normal, diarreia, acidose tubular renal, excesso de solução salina, tá? Que é excesso de solução salina e iatrogênica, porque eu coloco muito cloro, tá? A diarreia, porque eu perco, tá? Perco muito e aí eu faço o distúrbio do cloro e do sódio, tá?
Mas a mais comum é a acidose tubular renal, que é uma doença específica do rim, tá? Se eu suspeito de um distúrbio misto, tá? Quando a compensação não está esperada, que é aquilo que eu falei, então eu estou lá com uma sepse que eu estou tratando e o negócio não está indo, então aí vale a pena calcular, tá? E nas alcaloses, tá? Que podem levar a vômitos diuréticos e hipovolemia, que podem levar a alcalose, então esse iron gap também pode ser calculado, que pode ajudar. Ok? Tudo bem daí? Arterial ou venosa? Como é que é a minha escolha? Se eu preciso de gases, se eu tenho um distúrbio relacionado aos gases, tem que ser arterial. Ponto. Se o meu distúrbio é metabólico, eu não preciso da arterial. Por exemplo, cetoacidose diabética. Eu preciso de gasometria arterial? Não preciso. E a gente faz arterial por quê? Qual que é o mecanismo compensatório da cetoacidose diabética? Semiologia. Oi? Qual que é o mecanismo da cetoacidose diabética? Semiologia? O paciente vai chegar e vai falar assim, ó, criança, tá? Vamos falar de criança, que é o que causa maior sequela. Vocês estão lá na UPA. Ah, mas eu não sou pediatra, tá? Mas você está na UPA e não tem pediatra. E está no teu horário de área vermelha. Aí a mãe chega com a criança prostrada, com vômito, dor abdominal, tá? Não sabe se falar se é diurese, como é que tá, às vezes vai referir que a diurese está aumentada. E aí? Aí um dos primeiros equívocos que a gente faz é não fazer glicemia, tá? Tem que fazer, faça a glicemia em todo mundo. Ah, chegou acordado, ganhou a glicemia. Faz glicemia em todo mundo, tá? A hora que você fez a glicemia ou a respiração da criança e a criança, não, mas está normal, 49 com a criança. Ela não é mais taquicárdica e taquipneica, se a gente pensar nos parâmetros de adulto. Mas 49 não é normal, tá? Então qual que é o mecanismo? Taquipneia. Quando a gente vê uma taquipneia, inconscientemente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: tá faltando oxigênio. Para todo mundo, está faltando oxigênio. A segunda tendência é: se está faltando oxigênio, ou eu coloco oxigênio ou eu já quero entubar. Se eu entubar um paciente em cetoacidose diabética, o que eu fiz com ele? Matei o componente compensatório dele. Se eu entubar um paciente com cetoacidose diabética, eu acabei com o mecanismo de compensação do paciente. Tá? Tem que ficar muito claro isso. Por isso que a gasometria, a patologia e o olhar do paciente são importantes. E a gente recebe. Tá? Entubar. Porque a hora que eu entubo, eu cedo, na hora que eu cedo, eu diminuo a frequência, e aí minha angústia, que era taquipneia, eu vou lá e coloco o quê? 14. 15 no ventilador. E aí o pH, que era 7,2, eu jogo ele para quanto? 6 e alguma coisa. Estou muito rápido nesse mecanismo que eu falei agora, ou conseguiram fechar o ciclo? Porque aí eu vou reter mais CO2, meu problema é metabólico. Só que eu vou lá e surto o CO2 e aí eu torno um problema misto. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Então eu só vou coletar arterial se eu precisar saber dos gases. Se for metabólico, ah, mas tem alteração de PCO2. Ah, mas é metabólico. Não tem problema, ele vai alterar. Ele não está compensando? Agora, eu tenho tanto metabólico, eu acho que eu tenho tanto metabólico quanto respiratório. Aí eu peço, avalio e aí eu vejo como que eu vou fazer o controle. Tá? Covid era gasometria, linha arterial, porque você tinha que estar lá, ó, cada 2, 3 horas, coletando uma gaso arterial. Para você estar mexendo e vendo como é que você ia manejar. Se entubar, se não, independente se você ia entubar ou não. Tá? Entenderam a diferença? Ok. pH venoso para o arterial muda muito pouco. Tá? Então você pode confiar que aquele pH
Tá? 0,35, 0,32, 0,31. Tá? Você pode confiar que está dentro de uma faixa. Bicarbonato, também a diferença é pequena. Perto da alteração que dá, a diferença também é pequena. Tá? Quando a gente coleta venosa, ou quando eu quero uma avaliação, e aí entra lá na parte hemodinâmica, que a gente não falou nada disso, tá? Eu vou pegar uma venosa central, tá? Para poder avaliar, que pode ser uma saturação venosa, mas eu tenho que ter um catéter aqui em cima, tá? Aí é exclusivo venoso, só que é exclusivo venoso no catéter central, porque eu tenho que pegar esse sangue onde? Lá na hora que ele está chegando no retorno do coração, tá? Gap de CO2, diferença do PCO2, que é um dos parâmetros que primeiro altera numa sepse, que é a diferença do PCO2 venoso com a diferença do PCO2 arterial. Aí eu preciso coletar de 2 sítios, um venoso e um arterial. Tá? Então tudo vai depender daquilo que eu estou querendo buscar. O que eu quero analisar? O que eu estou querendo avaliar naquele paciente, naquele momento. Tudo bem até aí? A arterial já falei que é indispensável. E na suspeita de intoxicação por CO ou por hemoglobinemia, solicitar cooximetria. Tá? Aí é um outro exame específico. Pegou fogo aqui nessa sala, queimou essa bagaça aqui, vai sair todo mundo aqui louco, contaminado com alguma coisa, pelo menos com um pouco de CO desse material. Tá? Aí se eu preciso, um paciente que está grave, eu vou fazer um diferencial, tá? Armadilhas. Bolhas de ar na seringa e demora no processamento, alteram a PaO2 e o pH. Vai ter consumo e aí vai alterar. Excesso de heparina reduz a PaCO2. Então, por isso que a heparina tem que ser um pouquinho e ela tem que estar distribuída na seringa, tá? Caso precise. Saturação do oxímetro não substitui a PaO2 em hiperperfusão. Lembra que eu falei que não é a mesma coisa? Que às vezes está saturando bem, mas a hora que você vai ver a PaO2, ela já está lá embaixo. Tá? Lactato isolado normal não exclui choque. Repetir e avaliar a tendência. Lactato a gente sempre vai ver pelo gasômetro, tá? Então, lactato, ele é um número. Acho que vocês já tiveram aula de sepsis, não sei como que vai ser, mas mais pra frente vou fazer de novo. Um lactato de 4 pode ser muito pior do que um lactato de 10. Porque o de 10 pode ser que ele há 2, 3 horas ele era 20 e agora ele está 10. E o 4 pode ser que ele é 4 e não melhor. Tá? Trate o paciente de um número, a gasometria orienta condutas, ele não define sozinho o diagnóstico, tá? E sempre reavaliar após cada intervenção, oxigênio, volume, ventilação, e a conduta que a gente vai, o que está errado? Não é o paciente, é o gasômetro, é a coleta, é a demora, tá? As referências são essas, vamos ver um casinho? Rapidão. Lucas, 19 anos, estava reunido com os amigos no sábado à tarde em sua casa, preparando um bife na chapa, tá? Ao acender o fogo, ocorreu uma explosão, o qual queimou todo o tronco de Lucas, membro superior direito, abdômen, coxa. Lucas, no atendimento, tá? 1 hora depois do trauma, tá? Consciente, orientado, calmo, 70 quilos, PA de 130 por 90, cardíaca de 100, respiratória de 20, dor no braço direito e nas mãos. Dores na extensão, tecido endurecido, esganiçado em toda a face anterior do tronco e abdômen ao redor da coxa e na perna direita. Esse é Lucas, tá? Seu amigo Pedro, que estava ao seu lado, foi atingido na face, chamuscando os cílios, as narinas e a boca. No atendimento, 1 hora depois, Pedro deitado sobre uma mesa, confuso, maca era para ser, tá? Confuso, não responde a comandos, frequência cardíaca de 120, respiratória de 12, PA de 9 por 60. Gasometria de Lucas. Fala pra mim dessa gasometria aí. Tá boa. Tá boa? O que quer dizer tá boa? Dentro do parâmetro de normalidade. pH dentro do parâmetro normal, PCO2 de 40.
bicarbonato de 24, sem excesso de base, saturando 95, PaO2 95, saturando 97. Lactato de 3. Problema lactato. Queimou, lesou. Compatível Sim. com o quadro de Lucas em 1 hora. Sim, porque queimou. Gasometria normal. O que eu extraio dessa gasometria? Que eu preciso correr com volume. Lactato tá, porque ele vai estar chocando. Ah, mas ele estava com 100 e pouco de PA por... Ah, mas está chocando. Certo? Conduta, então, volume. E Pedro? Ixi, ficou pequenininho. E Pedro? pH de 740. Normal, certo? PaO2. Acidose respiratória. PaO2, 48. Bicarbonato de 24. O excesso de base de -1. E o PaO2 de 65. Saturando 90. O que aconteceu com o Pedro? Vamos voltar na história? Ver se está batendo? Vê a história de Pedro aí. Podemos? Tá batendo essa casa com o Pedro? Tá. Tá? Tá. Fala pra mim o que tem de alterado aí. Aí vai ser o pressão do CO2. Quem que a gente vê primeiro? O2, lembra? O2, como é que tá esse O2? Baixo. Qual que é o limite de O2 pra gente ter uma intervenção mais lenta ou mais aguda? 80. 65, tá? Tudo que tiver de 65 para baixo é hipoxemia indo para hipoxemia grave. Da 80 já é hipoxemia, certo? Mas é uma hipoxemia grave. Qual que é a minha conduta diante desse quadro de Pedro com esse PaO2? Eu vou por catéter? Não vou por catéter porque não vai adiantar, eu vou perder tempo. Tá? Eu vou entubar. Ok? O que mais? Tá bom, entubei porque eu quero corrigir o PaO2. Tá? Tem que dar o tempo de corrigir a causa. Tudo que eu faço dentro da medicina de conduta é suporte para eu reverter uma causa. Tá? Então eu vou dar o O2 porque eu preciso reverter uma causa. Tem mais alguma coisa que eu preciso prestar atenção ali? PCO2. Como é que tá o PCO2 dele? Tá subindo, certo? Por que será que esse PCO2 está subindo? Porque ele está bradipneico, tá? Então ele fez um evento respiratório hipoxêmico que baixou a frequência respiratória dele por algum motivo, e aí pode ter outras coisas ali porque queimou a face, tá? E que o PCO2 ele é o principal? Não, ele é o secundário. Secundário à frequência respiratória de 12. A frequência respiratória de 12 diminuiu a frequência respiratória fez uma bradipneia. Essa bradipneia começa a fazer o quê? Retenção de CO2. Por que ele não fez a taquipneia ainda? Então vamos simular uma outra coisa? Vamos dizer que o PaO2 está normal. E que na hora que ele explodiu, caiu e bateu a cabeça. E a hora que ele bate a cabeça, ele faz 12 de frequência. E aí a hora que ele chega lá com 2, 3 horas, ele está com um PCO2 de 52. O pH dele vai estar como? Menos de 7,35. Concorda? Eu espero que esse pH esteja menos de 7,35. Bicarbonato. Se o normal dele era 24, vai estar quanto? Vai estar alterado já? Vai. Se o normal era 24, vai estar alterado?
Quanto que mexe quando é agudo e é respiratório? Muito pouco, em torno de 1 para cada 10. Às vezes não vai mexer nada nesse bicarbonato. Não deu tempo de mexer no bicarbonato. Vai ter tempo, vai estar praticamente dentro da normalidade. Lembra lá da compensação? Vai estar praticamente dentro da normalidade. Mas o pH vai mexer. O pH vai começar a mexer. Certo? E se ele começar a subir mais antes do bicarbonato começar a agir, porque não dá para começar a agir, qual que vai ser a semiologia que eu vou esperar? Ele ficou brade. Qual que é a semiologia que eu vou esperar compensatório? Taquipneia. Se eu não conseguir taquipneia, e se for, por exemplo, eu tiver uma lesão neurológica, eu modifico o padrão respiratório. Qual é o principal padrão respiratório neurológico que tenta compensar o pulmão? Alguém falou? Chine-Stokes. Então, às vezes, eu não vou ter a taquipneia pura, mas eu vou ter um Chine-Stokes intercalando para eu poder compensar isso aqui. Estão conseguindo juntar caso, exame e o que vocês estão aprendendo, o que vocês vêm trazendo de habilidades médicas? É isso que a gente precisa. Por que é que o paciente então fez esse Chine-Stokes? Porque ele tem provavelmente uma lesão estrutural que compromete a parte pulmonar. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos ver mais um? Sim. Ah, e o lactato dele. Por que o lactato dele está dentro da normalidade? Porque é mais respiratório. Eu não tenho um choque ainda, apesar de ele estar em potência, eu não tenho um choque ainda que vá totalmente já mexer na parte da alteração celular sistêmica. Fernanda, 15 anos, queixa de cansaço há um dia. Exame, taquidispneia, taquicárdica, febril, corada, hidratada, cianótica. Boa perfusão capilar, apresenta batimentos de asa do nariz, retração de fúrcula, tiragem subcostal e intercostal. Murmúrio ok, com sibilos e crepitações em ambas bases. Frequência respiratória 35, satura 90 em ar ambiente. Tá chegando assim para vocês, tá? Ritmo regular, 2 tempos, bulas ok, sem sopros, taquicárdica. E aí? 2 gasos. A da entrada e após 1 hora. O que eu penso que Fernanda tem? Asma. Certo? Penso que Fernanda tem asma. Não tem febre? Lembra disso? Penso que ela está numa crise de asma, ok? Sim. Vou fazer as medidas e eu peço uma gasometria para ir fazendo as medidas, certo? pH de 7,40, PCO2 de 18. Bate com o quadro de Fernanda? Não. Exame físico. Não. Exame físico. Gasometria. Bate? PCO2 de 18? Tinha que estar mais alto. Tinha que estar alto. Taquipneia. Ela tem, quantos anos ela tem? 15. 15 anos. Taquipneia. Ela ainda consegue. Eu falei que tipo de gravidade de asma aqui? Não. Ela está compensando. Tá? Ela está compensando. Ok? Bicarbonato mexeu? Não mexeu. Super, mega, hiper agudo. Certo? As bases mexeram? Não. PO2 começou a mexer? Começou a mexer. Tá? Então, satura 92, mas ela já está começando a ter hipoxemia, certo? Após 1 hora eu coleto uma nova gás. Olha lá o que aconteceu. CO2 aumentou. Aumentou, certo? Aumentou o quê? A PCO2. O PCO2. Mas não mexeu no pH. Porque o bicarbonato subiu. É fictício isso aí, tá, gente? É só para vocês gravarem, tá? Então, aumentou para 48 a PCO2, mas o pH manteve igual. Porque o bicarbonato subiu. Porque o base excess subiu também. Olha lá, ó. Ele era quanto? Menos 1. Ele foi para quanto? 2. Mecanismo compensatório dela tá ok? Da parte do controle do pH? Tá? Mecanismo respiratório dela tá ok? Por quê? É porque caiu a saturação. Tá? Hipoxemia grave, caiu o O2 e subiu o PCO2. Ela não consegue mais trocar.
1 hora. Não consegue mais trocar. Lembra lá no comecinho, quando a gente falou? É isso que vai acontecer, e a saturação começa a cair. Tá? É isso que acontece. E aí vem, daqui a gente tira a nossa conduta. Se eu vou ter que entubar, se eu não vou ter que entubar, as medidas que eu tenho que fazer, os beta 2, e aí eu preciso de que tipo de gasometria para ela? Coletada onde? Arterial. Certo, gente? Espero que não tenha sido tão cansativo, tá? Adoro fazer essas discussões, estão aí para discutir, não sabemos tudo. Não esqueçam, olhem o exame, escolham, olhem o paciente, volta o caso lá para trás, tá? Volta antes do hospital, não comprem diagnóstico, olha e vê se está batendo. Porque se não estiver batendo, aonde está o erro? Aí vai desde aquilo que a gente falou, da coleta. Se vem uma gaso misturada aqui, ó, não consegue pegar. Fernanda é obesa, não consegue pegar a artéria. Na hora que pega as duas. Vem misturado, eu tenho que conseguir enxergar. Não, mas essa não é arterial. Por quê? Ou é mesmo arterial e tá 50 mesmo. Tá? Certo? Eu não preciso, porque ela está compensando, mas eu tenho que fazer as medidas. Porque, por exemplo, se eu não fiz as medidas, ela vem para essa aqui. Certo? Pessoal, a lista está onde? Lista de presença, ficou com quem? Todo mundo assinou? Onde que ela está?